Conan já havia visto homens matarem por ouro. Já havia visto reis matarem por poder. Já havia visto sacerdotes matarem em nome dos deuses. Mas aquela foi a primeira vez que ouviu falar de homens que devoravam os mortos. Tudo começou numa estrada esquecida entre montanhas negras. O bárbaro seguia sozinho quando encontrou uma carroça abandonada. Os cavalos estavam mortos. O condutor desaparecera e havia sangue por toda parte. Conan examinou o local. Não encontrou sinais de luta, nem pegadas de animais, nem marcas de saqueadores, apenas sangue, muito sangue, e um estranho símbolo desenhado sobre uma pedra próxima, um círculo cercado por dentes. Algo naquela imagem despertou um instinto antigo dentro dele. Algo estava errado, muito errado. Poucas horas depois, ele encontrou um vilarejo e percebeu imediatamente que o medo dominava aquele lugar. As portas permaneciam fechadas, as janelas trancadas. As pessoas evitavam olhar para estranhos. Era como se todos aguardassem uma desgraça inevitável. Quando Conan perguntou sobre a carroça abandonada, ninguém quis responder. Até que uma velha decidiu falar. Seu rosto parecia envelhecido por décadas de terror. Eles levaram mais um. Quem? A mulher empalideceu. Os sacerdotes. Naquela noite, Conan descobriu a verdade. Havia um templo escondido nas montanhas. Um templo tão antigo que ninguém sabia quem o construíra. Séculos antes, um culto surgira entre aquelas ruínas. Um culto que acreditava que a carne dos mortos continha conhecimento, memórias, poder. Os sacerdotes consumiam cadáveres durante seus rituais e diziam que, ao fazê-lo, absorviam fragmentos das almas dos falecidos. Conan não acreditava em metade daquilo, mas acreditava em uma coisa: homens desapareciam e alguém era responsável. Ao amanhecer, partiu sozinho em direção às montanhas. A trilha era estreita, coberta por neblina, silenciosa demais. Nenhum pássaro cantava, nenhum animal aparecia. A própria natureza parecia evitar aquele lugar. Após horas de caminhada, Conan encontrou o primeiro sinal. Uma cruz feita de ossos humanos, depois outra e outra, até que dezenas delas começaram a surgir ao longo do caminho. Como avisos deixados por alguma civilização condenada, o templo estava próximo. Quando finalmente o avistou, compreendeu por que os aldeões tinham medo. A construção era colossal, esculpida diretamente na pedra da montanha. Gigantescas colunas negras sustentavam uma fachada coberta por crânios, centenas deles, talvez milhares. O local parecia menos um templo e mais uma boca aberta esperando devorar o mundo. Mesmo Conan sentiu um arrepio, mas continuou avançando. A entrada estava aberta, nenhum guarda, nenhuma resistência, como se os ocupantes não temessem invasores ou soubessem que ninguém retornava dali. O interior era iluminado por tochas esverdeadas. O cheiro era insuportável, mistura de sangue, fumaça e decomposição. Nas paredes existiam relevos mostrando sacerdotes cercando cadáveres, homens arrancando pedaços de carne dos mortos, banquetes realizados entre tumbas. Aquelas imagens não eram alegorias, eram registros. Conan avançou pelos corredores. Logo encontrou a primeira vítima, um viajante preso por correntes, ainda vivo, ainda consciente, mas completamente aterrorizado. Eles estão lá embaixo. Quem? Os devoradores. Antes que pudesse dizer mais, ouviu passos, muitos passos. O bárbaro libertou o homem e empunhou a espada. Os sacerdotes estavam chegando. Eram dezenas, vestiam mantos negros, máscaras feitas de ossos humanos, empunhavam facas rituais cobertas por sangue seco. O primeiro avançou. A cabeça rolou pelo chão antes mesmo de completar o movimento. O segundo caiu com o peito aberto. O terceiro teve o braço arrancado pelo golpe brutal do cimério. Mas os demais continuaram avançando, sem medo,
sem hesitação. Como fanáticos, a batalha transformou o corredor num massacre. Quando terminou, corpos cobriam o chão, mas Conan percebeu algo perturbador. Nenhum deles parecia surpreso por morrer. Pelo contrário, sorriam. O corredor terminava numa escadaria gigantesca. Ela descia profundamente sob a montanha, e era dali que vinham os cânticos. Milhares de vozes, repetindo a mesma oração. Conan seguiu em frente. Cada degrau o levava mais fundo, mais perto do coração daquele pesadelo. Então chegou à câmara principal e finalmente compreendeu toda a verdade. Centenas de sacerdotes reuniam-se ao redor de um altar colossal. Montanhas de ossos cobriam o chão. Pilhas de cadáveres estavam espalhadas por toda parte. Mas aquilo não era o pior. O pior estava acima deles. Preso ao teto da caverna, uma criatura gigantesca, antiga, horrenda. Seu corpo lembrava uma mistura impossível entre homem e verme. Centenas de bocas se abriam ao longo da carne deformada. Centenas de olhos observavam a multidão. A entidade estava viva e faminta. O sacerdote supremo ergueu os braços. Seu rosto era ocultado por uma máscara feita de dezenas de mandíbulas humanas. "O devorador desperta!" A multidão respondeu em uníssono. "O devorador desperta!" Então os cultistas começaram a carregar cadáveres para o altar. Corpos recém-mortos, corpos antigos, corpos parcialmente decompostos. Tudo era oferecido à criatura e ela consumia tudo, sem distinção, sem misericórdia. Conan finalmente entendeu. Os sacerdotes não devoravam os mortos para obter poder. Faziam aquilo porque estavam imitando seu Deus, imitando a monstruosidade que veneravam. Séculos de adoração haviam transformado homens em reflexos da criatura. O sacerdote supremo apontou para Conan. Mais um presente para o devorador. Centenas de fanáticos avançaram. A batalha começou. A espada do cimério tornou-se uma tempestade. Corpos tombavam, crânios se partiam, sangue cobria o altar. Mas para cada sacerdote abatido, outros dois surgiam. A multidão parecia infinita, e acima deles o devorador observava, esperando, faminto. Então algo aconteceu. A criatura sentiu o cheiro do sangue. O enorme corpo começou a se mover. As correntes que o prendiam estalaram. Uma delas rompeu, depois outra. O pânico espalhou-se entre os próprios sacerdotes, porque finalmente compreenderam. Eles jamais controlaram aquela entidade, apenas a alimentaram. Durante séculos, a terceira corrente se partiu. O devorador caiu sobre a multidão e o massacre começou. Homens que haviam dedicado suas vidas ao culto passaram a ser consumidos pelo próprio Deus. Bocas gigantescas arrancavam membros, mandíbulas esmagavam corpos, gritos ecoavam por toda a caverna. Conan aproveitou o caos, correu diretamente para o altar, instintivamente sabia que ali estava a chave. Toda criatura possui um coração, toda maldição possui uma origem e toda monstruosidade pode morrer. No centro do altar encontrou uma pedra negra, coberta por sangue acumulado ao longo de séculos. A superfície pulsava, como um coração vivo, como a fonte do poder daquele horror. O devorador percebeu e voltou toda a sua atenção para o cimério. Centenas de olhos encararam Conan ao mesmo tempo. Centenas de bocas rugiram. A criatura avançou. A montanha inteira pareceu tremer, mas já era tarde. Com um rugido de fúria, Conan ergueu sua espada e golpeou a pedra. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na quarta, ela se partiu. O efeito foi imediato. A criatura soltou um grito tão terrível que fez os sacerdotes caírem de joelhos. Seu corpo começou a se desfazer. A carne apodreceu diante dos olhos de todos. Os olhos explodiram. As bocas silenciaram. E aquilo que sobrevivera durante séculos finalmente começou a morrer.
O teto da caverna começou a desabar. Colunas ruíram, pedaços da montanha caíram sobre os restos do culto. Conan correu, atravessou corredores destruídos, escalou escadarias em colapso e conseguiu alcançar a saída segundos antes do templo inteiro desmoronar. Quando a poeira baixou, nada restava, apenas ruínas, silêncio e o vento soprando sobre as montanhas. O templo dos devoradores de mortos havia desaparecido para sempre. Dias depois, ao deixar a região para trás, Conan passou novamente pelo vilarejo. As pessoas já não pareciam aterrorizadas. As portas estavam abertas. As crianças brincavam nas ruas. Pela primeira vez em muitos anos, ninguém temia o cair da noite. O bárbaro não permaneceu para receber agradecimentos. Nunca foi seu estilo. Continuou caminhando, como sempre fazia, porque sabia que em algum lugar do mundo outro horror aguardava. Outro culto, outro monstro, outra maldição. E enquanto homens continuassem criando deuses famintos, sempre haveria trabalho para um guerreiro da Ciméria.